Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos ver agora o ciclo diplobionte. O ciclo diplobionte ocorre nas plantas, né? Exemplo aí, as plantas. O que que acontece? Vamos pegar como exemplo aqui as briófitas, né? Tá aqui, ó, que é os musgos. Vou colocar com vermelho aqui, ó. Musgos, que são as briófitas, tá, galera? Briófitas. Eita. Briófitas. Muito bem. Vamos ver como é que funciona. Então, eu tenho os indivíduos que estão aqui, que são a parte da planta chamada gametófito. Gametófito, fito é planta e gameto é gametas. Então, parte da planta que produz os gametas. No caso das briófitas, eu tenho um gametófito feminino e um gametófito masculino. O gametófito masculino produz gametas masculinos, que são os anterozoides. E aqui o gametófito feminino produz o gameta feminino, que é a oosfera. Nesse caso aqui, galerinha, esses anterozoides que estão formados aqui no anterídeo, eles precisam de água, né? Então, por isso que os musgos gostam de viver em locais bem úmidos. Então, os anterozoides, eles vão aqui, eles nadam até a oosfera, fecundam a oosfera, gerando o quê? Uma célula do tipo 2N. Essa célula do tipo 2N se desenvolve nessa região aqui e vai dar origem ao esporófito. Então, essa parte aqui, essa partezinha aqui, e dá origem ao esporófito. Então, essa parte de baixo da planta é N, e agora essa célula vai dar origem a essa estrutura, que é o esporófito. No esporófito, então o esporófito, essa parte de cima aqui, ela é 2N. Nesse caso, vai ter a produção de esporos através da meiose. E a meiose produz, então, através das células 2N, entra em divisão meiótica e produz os esporos. Os esporos, por sua vez, são N. Esses esporos dão origem aos gametófitos, masculinos ou femininos. Então, dessa forma, fecha-se o ciclo de vida, né, dos organismos diplobiontes, tá? Outra situação nós temos aqui são as pteridófitas, com o representante mais conhecido aí as samambaias, né? Nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui, vou precisar. Eu tenho aqui a formação dos... Vamos pegar a parte da planta que vocês mais conhecem, que é as folhas, que são os esporófitos, tá? As folhas são os esporófitos. Embaixo dessas folhas, vocês conseguem verificar esses pontinhos marrons que tem ali embaixo. Esses pontinhos são chamados de soros. Nos soros, nós temos a formação dos esporângios, tá, galerinha? Então, o esporófito é 2N, tá aqui, ó, esporófito 2N. Os soros, 2N. Os esporângios, 2N. Dentro dos esporângios vai ter o processo de divisão celular meiose, onde essas células 2N se dividirão, né, meiose 1, meiose 2, e vão formar esporos. Esses esporos N. Deixa eu voltar aqui. Esporos N. Esses esporos N darão origem à estrutura chamada de gametófito, nesse caso, prótalo. O prótalo, ele é monóico, né? Tem tanto a estrutura masculina quanto estrutura produtora de gametas masculinos e femininos. Nessa região aqui se produz os gametas femininos e nessa região aqui os gametas masculinos. Quando está úmido, é necessário a obrigatoriedade da água para que os anterozoides, né,
nadem em direção à osfera, que está aqui, ó, e fecundem a osfera. Quando acontece a fecundação da osfera, forma a célula 2N, ou também chamado de ovo zigoto. Essa célula entra em divisão celular mitótica e dá origem ao esporófito. Então, eu tenho o gametófito, eu tenho o gametófito N e tenho o esporófito 2N. Então, lá na samambaia, quando eu vejo aquelas folhas, essas folhas aqui, elas são o esporófito da fase reprodutiva. Professor, eu nunca vi esse prótalo. Precisa-se de um certo cuidado para que você observe essa fase da reprodução das pteridófitas, tá? Muito bem. Aí isso também acontece nas angiospermas e nas gimnospermas. Um pouco diferente é a questão da permanência do estádio do esporófito, né? Então, quando você vê uma árvore lá, tá aqui, ó, essa árvore aqui, a árvore é o esporófito. A planta que você enxerga é o esporófito. Sim, professor, e o gametófito, né? A estrutura que produz os gametas. Nas plantinhas, né? Produz as flores e as flores produzem o grão de pólen. O grão de pólen é a estrutura que é o gametófito. Então, nesse caso aí, né, o exemplo, o grão de pólen, ele vai dar origem aos grãos de pólen. O grão de pólen vai dar origem às células gaméticas, beleza? A duas células gaméticas. Aqui nós temos as gimnospermas, que também vai produzir os seus microsporos aqui, ó, beleza? Tanto na produção de gametas, né? Então, as estruturas, o grão de pólen que vai produzir os gametas. Muito bem. Seguindo em frente, nós temos algumas situações em que em uma das fases do desenvolvimento de certos organismos, há uma multiplicação desses organismos. Uma que chama bastante atenção é a pedogênese. A pedogênese é quando o indivíduo, pedo, então pequeno, larva, estágio inicial, tá? Então, no estágio de larva, realizam reprodução assexuada. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo do esquistossoma mansoni. O esquistossoma, ele produz em uma das suas fases de reprodução assexuada. Então, vamos pensar lá que o indivíduo eliminou esses ovos lá na água. Esses ovos eclodem e eclodem e viram miracídios, que é um dos estágios de desenvolvimento do esquistossoma. Esses miracídios encontram um caramujo, por exemplo, né, que é um gastrópode, e lá dentro do gastrópode, esse miracídio, ele entra em estágio de divisão. Então, essa célula entra em divisão e forma vários esporocistos. Esse esporocisto, o que vai acontecer? Vai dar origem a várias cercárias. E essas cercárias podem penetrar o indivíduo, né? Então, podem entrar aí na pele, por exemplo, né? E o que tem isso? Então, esse indivíduo, ele pode se reproduzir, aumentar a quantidade, né? Olha aqui, ó, os miracídios originam várias cercárias. Então, um miracídio que eclodiu, o ovo eclodiu em miracídio, um miracídio pode dar origem a várias cercárias. E essas cercárias poderão dar origem a cada cercária, né, ter o potencial para dar origem ao esquistossoma mansoni, que dentro do organismo humano vai causar um grande problema aí para o indivíduo. Beleza? Muito bem. Seguindo em frente, nós temos aqui a outra
a outra classificação, né, que é a neotenia. A neotenia é quando o indivíduo atinge a maturidade sexual ainda em estágio que mantém algumas características larvais. Então, neotenia, o indivíduo, maturidade sexual, sem que ele sem que tenha perdido todas as características de larva. Nesse caso aqui, nós temos uma salamandra que mantém característica de larva, que é permanência de brânquias, e ela consegue se reproduzir mesmo mantendo essas características de larvas. Beleza? Isso é bem simples. E aí a outra coisa que chama bastante atenção é a questão de mudança de sexo. Vocês já ouviram falar do filme Procurando Nemo? Aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês. Será que a Nemo era Nemo a hora que eles estavam procurando ele ou era uma Nema? Por que eu estou dizendo isso? Porque os peixes palhaços, ao longo da sua vida, eles podem, os machos virarem fêmea e as fêmeas virarem macho. Então pode ser, isso é uma hipótese, que o Nemo viu que tinha um monte de macho em volta dele e sentiu estimulado a virar uma fêmea para a reprodução. E aí ele se reproduziu e todo mundo ficou procurando Nemo, procurando Nemo, procurando Nemo, procurando Nemo, mas ele tinha se transformado em Nema temporariamente. Quando ele se reproduziu, ele voltou ao seu estágio de Nemo. Então ele se reproduziu, virou Nema, e falou, agora tá de boa, agora tem fêmea suficiente. Ele voltou ao seu estágio de Nemo. E aí o que aconteceu? Acharam Nemo. Mas não perceberam essa modificação que acontece. E é muito comum, tá, galera? Muito comum não, mas é comum acontecer isso com alguns peixes e alguns organismos, né? Tem organismos, por exemplo, que tem no Brasil, existem espécies que o indivíduo lá diminuiu a população de peixes machos. Diminuiu a população de macho, então tem um monte de fêmea. Uma fêmea se transforma em macho. Ou o contrário, existem muitos machos e pouca fêmea. Então um desses machos pode se transformar em fêmea. Outra coisa importante de ressaltar é a aplicação comercial desse conhecimento, que é a reversão sexual, principalmente de tilápias. As tilápias, quando estão de fase de larva para alevinos, elas recebem um tratamento com um hormônio. E esses hormônios são hormônios masculinos. Então, no início da reversão sexual, nós temos lá, na prole, machos e fêmeas. Normal, reproduziu, então eu coletei as nuvens lá, né, que são várias larvinhas. Eu tenho macho e fêmea. Normal, se eu colocar lá num tanque lá, vou ter peixes machos e peixes fêmeas. Qual que é o problema disso? As fêmeas gastam muita energia para a reprodução. Então, parte da energia que ela poderia engordar, formar carne, né, proteína, ela gasta com reprodução. O macho, por sua vez, ele gasta energia com reprodução, mas ele tem um crescimento maior. Produz mais proteínas. Então, o que se faz? Utiliza-se, então, um hormônio. Tem claro que tudo isso tem que ser orientado por profissional responsável, que vai fornecer a prescrição correta de qual tipo de ração e qual hormônio dá para esses animais, para os peixes. Então, durante um certo tempo, se dá essa ração com hormônio, e aí nós vamos ter machos normais. Por quê? Porque já eram machos, e as fêmeas se transformarão em pseudomachos. Ou seja, houve uma reversão sexual. Para que isso? Para que esses pseudomachos cresçam mais e dê mais proteínas, tá? E não gaste energia deles com a produção de ovócitos, por exemplo, tá? Beleza, meus queridos? Tá joia, então. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.